E aí, galera, tudo bem com vocês? Esse é o Marco 10, dia 14 de novembro, sexta-feira, o famoso sextou. Vamos falar muito de Vasco da Gama, os preparativos para o jogo contra o Grêmio. Quarta-feira que vem, apenas dia 19, em Porto Alegre, às 9h30 da noite. Antes de tudo, quero pedir para vocês aquele abraço e também aquela ajuda. Deixa o like, deixa a curtida, deixa o joinha aqui no Marco 10, no Ouvido Vasco. Muito obrigado a vocês que colaboram. Você também pode se inscrever no canal, ajuda bastante a quem é inscrito, porque você é notificado automaticamente de quando a gente sobe vídeos e também faz lives, e as lives são diárias aqui. E, além disso, você pode virar membro, lives exclusivas para membro, por um preço muito pequenininho, mais barato que uma coquinha gelada, e também a sua doação pelo Live Pix, mira a câmera do seu celular, pelo QR Code, e você pode fazer a sua contribuição ao canal. Eu já agradeço muito a quem colabora. Galera, Vasco vai nos preparativos para o jogo contra o Grêmio, e a gente já sabe de todos os percalços no jeito de Fernando Diniz em escalar essa equipe sem os 4 selecionáveis, né? A gente está falando de Carlos Cuesta, Andrés Gomes, a gente está falando de PH, mas já estava suspenso, e também Pumita. Vasco tem possibilidades, né? A gente está falando de Lucas Freitas entortado ali com Robert Renan, o recuo do Hugo Moura, ou, quiçá, Lucas Oliveira. Na minha opinião, até pelas declarações do Fernando Diniz em coletivas, dizendo de como o Hugo Moura se saiu bem como zagueiro, eu acho que ele vai colocar o Hugo Moura de zagueiro e vai colocar um meio-campista ali na função, junto com Barros, Thiago Mendes, Matheus França, Matheus Cocão. Aí a gente vai ver só na quarta-feira, mas acredito que ele já deva ter treinando esse tipo de possibilidade e jogando o Tietê para lateral direita. Falando em lateral direita, não sei se vocês estão acompanhando, Carlo Ancelotti está aí nos preparativos, já nos amistosos para a Copa do Mundo, né? Nesse final de 2026, e o nosso PH está lá na seleção. Porém, esse jogo, o primeiro jogo lá em Londres, sábado amanhã, contra Senegal, parece que Ancelotti vai deixar PH no banco e vai colocar Militão, Éder Militão, do Real Madrid, como um lateral direito, zagueiro ali, um esquema mais defensivo. Será que vai funcionar? Sacanagem, né, com o nosso PH, que foi muito na seleção brasileira nas 2 primeiras partidas que ele disputou, fez gol, inclusive. Achei sacanagem com o PH, mas também, assim, independente, só dele estar no grupo da seleção brasileira, já é algo grande, né? Eu penso dessa forma. Vamos acompanhar, para quem tem interesse na seleção brasileira. A gente sabe que o jogo é amanhã à tarde, né? Lá em Londres, diretamente. O Vasco também anunciou, não de forma oficial, mas através das suas páginas em questão de RH, a entrada de um novo Relações Públicas, o ex-presidente do CAD, Alexandre Cordeiro. Ele vai ser a voz do clube lá em Brasília. Alexandre Cordeiro já tinha sido levantado para assumir um cargo no Vasco da Gama no início de julho, quando o Pedrinho pensou em colocá-lo para assumir alguma cadeira no Conselho da Administração do SAF. Isso, ele saiu em julho do CAD, mas já queriam que ele assumisse esse Conselho de Administração da SAF em março do ano passado. Mas a indicação foi barrada pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República, entendendo que haveria um desvio de funcionalidade e conflito de interesses ele assumir esse cargo na SAF e ser presidente do CAD. Agora, com a saída dele do CAD em julho, ele vai assumir essa pasta de relações públicas em Brasília. Vamos ver o acesso que ele tem lá aos poderosos em Brasília. Ele foi vinculado ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, assim, não sei como é que vai ser o acesso dele político agora numa outra presidência rolando no governo, mas, assim, boa sorte
ao Alexandre, que é vascaíno, então torcemos muito para que ele seja um ponto positivo. A gente está vendo tanta influência política nos órgãos da CBF, nos órgãos da federação, então, assim, não estamos falhando em desvio, e sim de influência, de ser capaz de fazer a sua voz ser ouvida. Tomara que o Alexandre consiga fazer isso para o Vasco da Gama. O Vasco que lançou ontem uma medalha comemorativa bem legal, de 80 anos do título invicto de Mar e Terra, né? E já está disponível para venda. É uma medalha que o Pedrinho, nosso presidente, ganhou a número 1. Essa é uma homenagem, para quem não lembra, ao feito de 1945, quando o Vasco foi campeão invicto do remo e do futebol. A pré-venda vai ser feita exclusivamente pelo WhatsApp do Vasco da Gama, então corre nas redes sociais, descobre para quem quiser adquirir a medalhinha de homenagem a 80 anos do título invicto de Mar e Terra do Vasco da Gama. A Greenleaf, né, é o grande assunto do momento também, com alteração, mudança do gramado, já começou a plantar o novo gramado de São Januário, chamado de Bermuda Celebration. É o tipo da grama, né? E esse plantio vai rolar até domingo agora. E eles estão postando diretamente nas redes sociais da Greenleaf todo esse planejamento. A ideia, né, é que dia 28, o jogo contra o Internacional, São Januário esteja completamente apto para receber o jogo, claro, e condições normais para jogo, assim a gente espera. Então, os rolos de grama foram colhidos ontem, quinta-feira, e a partir daí, sexta, sábado e domingo, eles são plantados em São Januário. Então, já estavam plantados lá em Saquarema, o relato é esse, do Rodrigo Santos, o coordenador lá da grama, e que vai ser utilizada em São Januário. Essa grama, Celebration, Bermuda Celebration, é a mesma utilizada no CT Moacir Barbosa. Antes, era utilizada uma grama chamada Tifway 419. Então, engraçado, né? A bermuda que o Vasco vai usar agora é a mesma que a do CT. Antes, não. A do gramado de São Januário, que foi plantado há 10 anos atrás, é bom destacar, né? É um ponto que pode ser diferença e que a gente torce para que faça diferença durante os jogos. Esse período da reforma do gramado de São Januário leva 18 dias, justamente o período em que o Vasco e a data FIFA não vai jogar em São Januário, que é um ponto positivo, né? É destacar que o Vasco, além do jogo contra o Grêmio, tem o jogo com o Mirassol em São Januário e, quem sabe, essa é a grande dúvida, caso o Vasco opte por jogar uma provável, e a gente torce muito, final de Copa do Brasil em São Januário, teremos mais um jogo lá, né, contra Cruzeiro ou Corinthians. Então, 3 jogos que esse novo gramado de São Januário vai ter em 2024, 2025, e a gente torce muito para que sejam com vitórias. É isso, meus amigos, esse é um Mar com 10, muito obrigado a todo mundo que cola, que aparece, deixa seu like, tem um botão de hype aqui também, ajuda a gente a divulgar a live para outros vascaínos, e hoje mesmo a gente tem live, então se inscreva no canal, faça boa, tamo junto, e a gente vai contando tudo de Vasco aqui para vocês. Valeu, abraço!